A regulamentação da reforma tributária foi aprovada a questão de minutos no plenário da Câmara dos Deputados. As discussões foram até o último momento. Nesta quarta-feira, as reuniões e telefonemas não pararam, envolvendo o Palácio do Planalto, a oposição e integrantes da equipe econômica. Depois dessa aprovação de hoje, fica agora o aguardo para a votação de um tema importante entre os destaques: a isenção total da cobrança de impostos sobre carne. Proteínas animais entrariam na cesta básica, colocando em lados opostos o presidente Lula, favorável à isenção, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A oposição já apresentou destaque para zerar o imposto da carne. A decisão vai contra o que acredita Arthur Lira, porque a proposta já havia ficado de fora do relatório, segundo o presidente da Câmara. Se isso ocorrer, fatalmente a alíquota única do imposto vai subir. Daí a possibilidade de um outro destaque, de se determinar uma trava para evitar que esse imposto único ultrapasse os 26,5%. Tem muita coisa em jogo ainda. Afinal, é um tema longamente aguardado há décadas, envolvendo interesses de todos os lados. Vamos ficar atentos ao longo desta edição e começamos essa edição do Prime Time indo direto a Brasília com a repórter Carol Rosito. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente acompanhou agora há pouco, né, como você dizia, a aprovação do texto base, o projeto em si, com 336 votos a favor e 142 votos contra, né? Ou seja, passou essa primeira parte da regulamentação da reforma tributária e agora eles começam essa segunda etapa, uma etapa mais crítica que trata especificamente sobre os destaques. Olha, Márcio, contando aqui para você rapidamente tudo que aconteceu ao longo dessa tarde, né, tentando resumir aí como foram essas discussões e negociações dos bastidores. O deputado Reginaldo Lopes, o relator do projeto, apresentou agora no início da tarde, minutos antes de Lira voltar para o plenário e abrir a votação, o terceiro parecer, a sua terceira versão desse texto final, então, incluindo as negociações que foram definidas ao longo da tarde. A principal demanda, que era a questão da inclusão da carne, ficou de fora do texto. A estratégia da Frente Parlamentar da Agropecuária, junto ali com a oposição, então, foi apresentar um destaque, ou seja, essa sugestão de alteração para que os parlamentares decidam no voto a voto se a carne, a proteína animal, será ou não incluída na cesta básica com essa alíquota zero. Em compensação, Lira e o grupo de trabalho, principalmente, conseguiram atender a outras demandas ali da frente, como, por exemplo, colocar em alíquota zero dentro da cesta básica farinha, aveia, óleo de milho, né, que estavam ali numa alíquota reduzida e agora estão com uma isenção total em cima desses produtos também. Agora, a gente vai ter que acompanhar porque esses detalhes podem influenciar muito a questão da alíquota geral, a alíquota padrão em 26,5%, e essa é a real preocupação da equipe econômica, principalmente também de Arthur Lira. Por isso, muitas contas foram feitas ali na participação de toda a equipe econômica, secretário da Receita, aqui também no plenário da Câmara, acompanhando diretamente essa votação para que essa alíquota não seja alterada, né? E aí, claro, os parlamentares, o deputado Reginaldo Lopes acabou incluindo nessa versão final essa espécie de trava para impedir que essa alíquota seja alterada ao longo do tempo, né? Incluindo ali outros produtos e fazendo com que essa alíquota fosse mexida, aumentando ali, passando desses 26,5%, que é a preocupação principal nesse momento aí, principalmente da equipe econômica. A gente está acompanhando esse resultado final, que muito provavelmente pode sair hoje, claro, a depender do nível da discussão que eles vão começar a partir de agora, porque agora sim, Márcio, começa a parte mais crítica com a discussão desses destaques, porque essa indefinição da carne foi que gerou essa grande repercussão nos últimos dias aqui dentro do Congresso e também do lado do Executivo, né? Enquanto Arthur Lira tentava defender a alíquota padrão, os parlamentares da oposição indo em linha, inclusive, com a decisão, a posição do presidente Lula em relação a essa isenção da carne. Hoje a gente viu o líder do governo da Câmara dizendo que o presidente Lula teria dado o aval para que a carne fosse incluída na cesta básica, independentemente dessas condições da alíquota
alíquota geral, né? Ou seja, um alinhamento, de certa forma, com a própria oposição, que também tinha esse entendimento, e indo na contramão da equipe econômica do governo. A gente está acompanhando, agora eles começaram a análise do primeiro destaque, ao todo são 6, e claro, a gente vai trazer todas as atualizações ao longo da nossa programação. Márcio. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou ali com a gente na Câmara dos Deputados, no Salão Verde.